Olá, estamos juntos novamente com o propósito de abençoar a sua família. O que significa a palavra paz para você? Nações em guerra clamam por paz. Pessoas atormentadas na alma anseiam por paz. Maridos, esposas, pais e filhos a desejam em momentos tão desafiadores. O mundo precisa de paz, as famílias precisam de paz. Afinal, qual o sentido desta palavra tão pequena? É sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Está no ar o programa Restaurando Famílias. Você está assistindo ao programa Restaurando Famílias na TV Jet, o canal da palavra. E o tema de hoje é Restaurando a Paz. Isso mesmo, restaurando a paz na sua vida, no seu coração, restaurando a paz na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. E hoje este tema tem sido muito falado, não apenas nos lares, mas entre as nações, né? Sim, e o mundo está. O mundo está clamando por paz. O mundo está em guerra, apesar de não termos aquela guerra mundial. Tanto terrorismo. Exatamente. Mas algumas pessoas têm a sua opinião formada a respeito do que é paz. Então vamos acompanhar aí para saber o que elas pensam e qual a definição de paz para cada uma delas. Vamos lá. Então, para mim, o significado da paz verdadeira é Jesus, né? Porque fora dele não há paz. Só ele traz a verdadeira paz para o nosso coração, que é aquela que vai além de todo entendimento. E fora disso não é paz, é ilusão. Para mim, a paz é a paz que só Jesus pode nos dar. É aquela paz que em meio à tempestade, em meio às angústias e às aflições, vem sobre o nosso coração e nos traz equilíbrio, nos traz um norte, nos traz direção, nos traz tranquilidade para caminhar. Pois é, você assistiu aí o que as pessoas têm a dizer a respeito da paz. É uma palavra realmente muito pequena, mas muito investida de significados. A gente pode pensar numa série de sinônimos para a palavra paz. A gente pode pensar em serenidade, a gente pode pensar em descanso. E muitas pessoas, meu bem, pensam em paz como também ausência de conflitos, e não está errado. Se não tem conflito, significa que está em paz. Mas como que fica isso no contexto de família, nos relacionamentos de família? Será que paz é ausência de conflitos? Não, com certeza que não. Na verdade, nós sabemos que num relacionamento interpessoal, não apenas na família, mas qualquer relacionamento pessoal, sempre existe alguma divergência de ideias, etc. Agora, não é porque as pessoas externam seus sentimentos divergindo umas das outras que isso deve ser motivo para que não haja paz, não é? Então, por exemplo, eu posso, na nossa casa, nossa relação, eu posso não concordar com você em determinado assunto e você não concordar comigo, mas nós vamos conversar de forma madura e nós vamos resolver também de uma maneira que, ao final, nós dois vamos ficar convencidos de que o resultado foi satisfatório, né? Isso nos faz pensar que o princípio para sequestrar a paz, ele é o mesmo, tanto nos relacionamentos em família, quanto nas relações internacionais, as relações entre nações. Por que que as nações entram em conflitos? Por que que nós estamos aí nos deparando com tantas cenas de terrorismo? É exatamente por causa da divergência de ideias, é exatamente por causa das diferenças, é exatamente porque as pessoas desejam algo que as outras não. Então se estabelece a guerra, os conflitos.
e até mesmo essa coisa toda que a gente está vendo aí de banalização da vida humana. As pessoas hoje matam sem pensar, né? Não pensa em momento. Aliás, alguém para matar outro não pensa. Mas eu quero dizer dentro dessa banalização da vida. E tem uma questão também, querida, que é o seguinte: as pessoas, um dos grandes motivos da falta da paz, ou seja, da perda da paz, é porque o problema não é divergir. A questão é que as pessoas, algumas pessoas, elas tentam colocar na cabeça da outra de que elas estão certas. Então, quando eu disse aqui que nós podemos divergir, tudo bem, eu tenho que respeitar a sua opinião divergente, você respeita a minha opinião, mas se eu quiser tentar, se eu pudesse, né, abrir a sua cabeça para colocar o que eu penso lá, então é isso que acontece, as pessoas perdem a paz, porque fica tentando assim obrigar a outra pessoa a concordar consigo. Eu posso te convencer a concordar comigo numa boa argumentação, e se você se convencer, você vai concordar comigo. Fora isso, não, mas não deu, você pode me convencer. Então nós temos que trabalhar de uma forma assim madura, inteligente, porque assim a gente alcança o caminho da paz. E quando você traz isso, você está trazendo também um outro princípio para que se estabeleça a paz, que é o diálogo. Se as nações entram em guerras, as famílias entram em guerra, é porque falta exatamente esta comunicação aberta, transparente, madura, né? Eu tô me remetendo muito aos conflitos entre os povos, porque não é sobre isso que a gente quer falar aqui, né? Mas de alguma maneira o que acontece de maneira mais extensa, mais abrangente, reflete exatamente aquilo que acontece no contexto micro, que é a família. Exatamente. Né? Então, se a pessoa aprende o diálogo, se a pessoa aprende a respeitar as diferenças, se a pessoa aprende que o outro não tem que ser igual a mim, isso vai se estendendo. Né? Um jovem sai por aí e mata várias pessoas. Como que foi a vida desse jovem dentro do lar? Como foram os relacionamentos que precederam, né, a essa ação desse rapaz? Então tudo tem uma história. E o diálogo, ele estabelece a paz. Né? A paz é estabelecida pelo diálogo. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, respeitar realmente as diferenças e entender que a paz no lar, e agora focando muito a família, e você que está aí em conflito, em angústia, em ansiedade, em pé de guerra mesmo, né, com seu cônjuge, com seus filhos ou com seus pais, você precisa entender algo, que a paz no lar não é estabelecida pela ausência de conflitos, mas sim pela maneira como nós enfrentamos e resolvemos tais conflitos. É verdade. Tem um detalhe interessante que é o seguinte: algumas pessoas pensam da seguinte maneira: não, se eu falar algo, eu sei que eu vou, que a minha esposa não vai gostar. Ou então o meu marido, ou então os meus filhos, o meu irmão, etc. E essa pessoa não fala, ela retém para si e ela acaba não externando o seu sentimento. Então, algumas pessoas agem de maneira equivocada, não externando o seu sentimento, não dizendo aquilo que elas pensam. E às vezes, por exemplo, vamos pegar o caso do casal, quando um dos dois faz algo que entristece o coração da outra pessoa. Então, para evitar problema, para evitar qualquer situação, o marido se cala, ou então a esposa se cala. Olha, não é para se calar, você precisa falar. Abre a tua boca, fala com a tua esposa, mas fale com jeito, fale com carinho, né? Da mesma forma você, minha irmã, você esposa, fale com teu marido de forma inteligente, porque aí, quando acontece da pessoa falar daquela maneira estabanada, aí que dá um problema mesmo, né? Às vezes a pessoa fala de maneira estabanada, essa palavra essa palavra até me faz rir, sabia? Estabanada. É verdade. Vai falar daquela pessoa sem jeito, ou seja, fala sem a devida reflexão. Então, você precisa prestar atenção em algo também. Se você quer a paz no seu lar, então o diálogo que nós já falamos, verbalize e não use o silêncio
Não é isso que está dizendo? A pessoa não fala. Não use o silêncio para ferir o outro. Porque o silêncio é uma forma de agressão também. E às vezes a pessoa pensa que estabeleceu a paz se calando. Não, eu não quero confusão, eu vou me calar aqui, eu vou ficar na minha. Não é verdade? Verdade. E isso tanto da parte de homens quanto mulheres. Tem mulheres que se sentem intimidadas pelo temperamento do marido. E maridos que se sentem intimidados pelo temperamento da mulher. Então, não faça a guerra do silêncio, porque ela é tão prejudicial quanto as palavras ditas de maneira errada. Nem a guerra do silêncio, nem a guerra do gelo, né? Sim. Que às vezes tem homens que têm mania de dar um gelo e fica calado, não é por aí. Muito bem, eu quero convidar você a nos ajudar a fazer o programa. E seria bom você mandar para nós perguntas relacionadas a você, sua família. Então você mande-nos aí para esse e-mail que se encontra na sua tela, comunicação@edificandnovolar.com.br. Mande-nos essa pergunta, nós vamos lê-la e vamos responder naquilo que nós conseguirmos entender e para tirar a sua dúvida e sanar, tá bom? E eu gostaria de convidá-lo agora a assistir conosco uma música que vai nos abençoar, trazendo como tema a paz. Você foi abençoado com essa música? Com certeza. Música lindíssima, falando de paz, trazendo paz ao seu coração, trazendo serenidade. Às vezes nós podemos estar realmente no meio de uma tempestade e nós então experimentamos de uma paz que só Jesus pode nos trazer. Eu quero convidá-lo a acessar o nosso site edificandoonovolar.com.br. O Ministério Edificando o Novo Lar tem como lema edificar lares e discipular famílias. Acesse ali, você vai ser ricamente abençoado. Acesse o nosso Facebook, nós colocamos ali os nossos compromissos, onde o Senhor nos leva, temos lá fotos, você vai nos conhecer um pouquinho mais. Caminhe junto conosco e você aproveita também para nos abençoar através da sua oração. Então, edificandoonovolar.com.br. Daqui a pouquinho nós voltamos. Bom, em se tratando do assunto paz, Jesus é especialista, né? Afinal de contas, ele é o príncipe da paz. Sim. E um dos textos que eu mais gosto da palavra está lá em João capítulo 14, versículo 27, quando Jesus disse essas lindas palavras: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meu bem, eu queria, antes disso, da gente entrar assim na meditação da palavra, dar um exemplo, que faz algum tempo que faz muitos anos que eu já ouvi essa ilustração, que fizeram um concurso, né, sobre onde os pintores estariam ilustrando o que é paz. Então, vários deles fizeram lá, pintaram assim aquelas paisagens lindas, com árvores, com aquela relva verdinha, com aquela água, sabe? Aquela ideia de descanso. Ideia de descanso, muitas paisagens assim. Mas tinha um quadro diferente, que inclusive foi o ganhador. E mostrava assim um mar revolto, bravio, as águas batendo, mas nesse mar tinha assim uma rocha, né? E nessa rocha tinha um buraquinho lá, onde tinha lá uma ave com seu filhote dando de alimentar para ele. Então ali no meio de todo aquela revoltura da árvore, né, das águas, ali estava aquela ave dando em paz o alimento para o seu filho. Então a paz, na verdade, não é apenas nos momentos de calmaria, mas nesses momentos quando tudo parece estar de cabeça para o ar ao nosso redor, né? Isso vai falar de que você pode, essa ave cuidando dos seus filhotes, né, com a tempestade ao redor. Isso vai falar que você pode criar o seu espaço de paz. Verdade. Você pode fazer da sua casa, da sua família, esse espaço de paz. Aliás, querida, você que está aí nos assistindo agora, às vezes o seu esposo chega em casa trazendo arrastando mesmo, a palavra é essa, arrastando todas as dificuldades, os desafios do dia.
enfrentou problemas com o chefe lá no trabalho, enfrentou problemas do trânsito, você também trabalha fora e de repente você também enfrentou tudo isso no dia, mas quando chegar na sua casa, que a sua casa seja este espaço onde há aconchego, onde é o mundo que você define se haverá paz ou não. E esse texto que meu esposo citou, João capítulo 14, verso 17, quando Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Porque a ideia de paz que o mundo tem é exatamente disso. Olha, eu não tenho problemas, a conta bancária está em ordem, estamos com saúde, não temos nenhuma dificuldade, vamos poder sair de férias, vamos fazer isso, fazer aquilo, estou em paz. Não, não é essa a ideia, né? Que a palavra de Deus nos passa a respeito da paz. Quando Jesus diz que Ele nos deixa uma paz diferente da paz do mundo, Ele está dizendo que essa paz brota primeiramente dentro do nosso coração, na nossa alma. E essa paz que vem da nossa alma pode se estender a toda a família. Às vezes é uma pessoa, né? Às vezes a família está em pé de guerra. Verdade. Mas se tem um dentro daquela família que escolhe estabelecer a paz, as coisas se ajeitam, né? A tempestade pode cessar. Então depende da disposição de cada um. E a palavra de Deus ainda diz, falando a respeito da paz, Romanos capítulo 12, verso 18. Verso 18. Eu gosto muito deste texto. Sempre quando estou assim aconselhando os casais, eu gosto de mencionar esse texto, porque é um texto que fala conosco, que nos chama a atenção para que a nossa boa vontade. E o texto diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Existe um ditado popular que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Sim. Então, o mundo, assim, tudo, a casa pode estar de cabeça para o ar, sabe? Mas se tem uma pessoa dentro daquela casa com disposição de promover a paz vai acontecer. Então, quando o apóstolo Paulo nos alerta, nesse contexto, se possível, quanto depender de vós, o que depender de nós. Então aquele marido... Na quantidade, né? Não é quando. Tem pessoas que acham quando eu conseguir. Exatamente. Então assim, não importa quanto tempo, a que hora for. Algumas pessoas falam assim, não, ontem eu fiquei quietinho no meu canto e eu não falei nada, não abri minha boca. Mas hoje não, hoje eu não vou deixar de falar, não levo desaforo para casa. E aí acontece a confusão. Aí a paz vai embora. Então, Jesus é o príncipe da paz. O que Jesus mais deseja é que haja paz no nosso lar, que haja harmonia. Gente, problema todo mundo tem. Dificuldades no relacionamento familiar, todo mundo tem. Questões assim, financeiras, questões de saúde, problema, gente. Tudo isso acontece. Aliás, Jesus disse muito sabiamente, né? Todas as palavras de Jesus muito bem colocadas, ele disse assim, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você está sofrendo, é porque o Senhor permitiu. Então, vamos receber isso, vamos orar, vamos buscar de Deus. Nós estamos trabalhando sobre restauração da paz. E aí, o que nós vamos fazer? Naquilo que depender de nós, nós seremos agentes de paz e não de perturbação dentro da nossa casa. Sim, e quando a gente traz essa questão aqui, você que está nos assistindo, você pode pensar assim, mas isso é tão difícil, tão complicado, vocês estão falando aí, né, de alguma coisa que é pura utopia. Não, queridos. O valor e o lugar que nós damos a Jesus na nossa vida, no nosso coração, é que vai definir se nós seremos esses agentes de paz ou não. Tem uma historinha também que é muito interessante para ilustrar e eu gostaria que você acompanhasse esse raciocínio, mas nós vamos fazer isso no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. Você está assistindo ao programa Restaurando Famílias na TV Jet, o canal da Palavra.
E eu disse no bloco anterior que ia contar uma historinha, você ficou aí esperando a historinha, isso mesmo. Fez muito bem, porque essa historinha vai ilustrar tudo que nós estamos propondo no programa de hoje, que é restaurando a paz no lar, nas famílias. Conta alguém, e eu fui muito abençoada quando ouvi essa história, então conta alguém que existia um casal como você, né? Seu esposo ou sua esposa, como meu marido e eu, e todos os casais se casaram, estavam muito felizes, descobrindo ainda um ao outro, conhecendo as diferenças, tudo muito bem, tudo muito feliz, até que tanto um quanto o outro começou a descobrir as dificuldades no seu cônjuge. E vamos dar um nome aqui para esse casal, vamos chamar de João e Maria. E o João tinha um hábito muito feio. E qual é o hábito do seu marido? Qual é o hábito que você tem, você homem que está nos assistindo? Ele tinha o hábito de cortar as unhas na sala, sujar a sala. Ele tinha o hábito de tirar a roupa, espalhar a roupa pela casa, meias num canto, sapato no outro, as roupas fora do cesto. Eu não sei se isso é muito diferente, né, do que acontece aí na sua casa. Que graças a Deus não é o caso do meu esposo, mas grande parte dos maridos fazem isso. Maria, no início do casamento, feliz, pacientemente, varria a unha que ele cortava, recolhia as roupas, mas com o passar do tempo a irritação foi crescendo no coração daquela esposa. E chegou um momento em que o casamento estava insuportável por pequenas coisas, não só essas, mas algumas outras coisas. E ela disse assim, mas eu não posso deixar meu casamento morrer. Eu ouvi falar que no bosque tem um sábio que faz um chá que restaura casamento. Então ela foi até aquele sábio, relatou sua história e o sábio disse, é verdade, eu tenho um chá que restaura casamento, mas você vai precisar arrancar o pelo de um leão e trazer para que eu possa fazer esse chá. Maria se entristeceu muito, pensou, como arrancar o pelo de um leão? Eu tenho medo do leão, eu não posso me aproximar do leão. Mas eu amo meu marido, eu quero restaurar meu casamento, vou tentar. Preparou um pedaço de carne, foi até o bosque, colocou aquela carne, se escondeu atrás da árvore e ficou a espreitar o leão. De repente o leão rugiu, Maria se assustou e saiu correndo. Não vou dar conta, não vou conseguir. Como? Como fazer isto? Mas eu amo meu marido, vou tentar. E assim ela fez durante vários dias, até o dia que ela colocou a carne, o leão se aproximou, ela perdeu o medo do leão e ao final o leão comeu a carne na sua própria mão e ela tirou-lhe um pelo. Feliz da vida, Maria aproximou-se, foi até a casa do sábio, aproximou-se e disse, olha, consegui o pelo do leão, faça o chá para curar o meu casamento. Aí o sábio disse, muito bem. Você trouxe o pelo do leão, mas eu tenho uma notícia para te dar. Não existe nenhum chá. Maria ficou muito desolada. Como assim? Depois de tanto esforço, não tem nenhum chá? Aí o sábio disse, mas Maria, se você foi capaz de domar um leão e arrancar-lhe o pelo e trazer para mim, você é capaz de lidar com as dificuldades do seu marido. Maria voltou para casa, passou a recolher as roupas que João deixava espalhado, varria a casa, sem externar sua irritação, não fazendo guerra do silêncio, mas com o coração rendido, buscando a paz no seu casamento, entendendo que a paz no seu casamento é superior ao recolher uma roupa espalhada, ao ter que varrer a sala. Com o passar do tempo, João começou a olhar para Maria, né? E começou a observar. É assim, meu bem? Começou a observar que aquela mulher estava diferente. O que está acontecendo com esta mulher? Essa mulher mudou. Essa mulher está diferente. E aí um dia, após o trabalho, os colegas falaram, vamos, João, vamos ficar juntos, vamos para o bar, vamos beber, vamos fazer alguma coisa juntos. João disse, não posso. Eu vou voltar para minha casa, porque na minha casa minha esposa está preparando um jantar. E ela está esperando por mim. E ali houve transformação nesse casamento. O que nós queremos dizer com isso? Que quando uma pessoa escolhe abrir mão dos seus próprios direitos, em função do seu casamento, da sua família, ela pode transformar toda a família. Aliás, este é um princípio da psicologia que trabalha com famílias, que diz que a família é um grande sistema,
Quando uma peça desse sistema se movimenta favoravelmente, ela consegue então alterar positivamente todo o sistema. Que Deus esteja trazendo ao seu coração a doce, preciosa e serena paz do Senhor Jesus. Muito bem, nós temos aí uma pergunta muito interessante e que remete ao assunto que nós estamos conversando hoje. Diz o seguinte: meu marido briga com todos e por qualquer motivo. Minha família vive debaixo de muita tensão. O que devo fazer? Essa pergunta é para você, meu bem. Meu Deus! É. O marido briga? Briga com todos e por qualquer motivo. Minha família vive debaixo de muita tensão. O que devo fazer? Primeiro a gente tem que pensar o que leva esse marido a brigar com todos e por tudo, por qualquer motivo. Tem que ver se essa pessoa, primeiro, se ela tem Jesus ou se não tem Jesus. Ela precisa desesperadamente conhecer o príncipe da paz, né? É o primeiro ponto. E você que está nos assistindo, colocando essa questão, você pode trabalhar consigo mesma para que você revele Jesus a esse marido briguento, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso pensar se esse marido não tem um descontrole emocional. Porque existe essa questão. É verdade. Né? Às vezes o marido tem um problema. E tem um detalhe, essa pergunta está falando do marido, mas tem muita mulher, tem muita esposa e mãe que age dessa maneira também. Briga com todos e briga por qualquer motivo. Então, eu preciso saber se essa pessoa não tem um desequilíbrio, se não está passando por um momento de estresse, de depressão, que vê o mundo tão cinzento, com tanta dificuldade. Mas a pergunta é, o que eu devo fazer? Né? Então, além de observar esses dois pontos, é importante que você, tomando até a historinha que nós acabamos de contar, como uma inspiração para você. Você sabe que ele briga, ele vai ter problemas, ou você terá problemas com ele, por exemplo, porque ele encontrou um mundo de roupa no sofá. Vamos pegar aqui um exemplo, né? E você sabe que isso irrita, ele gosta das coisas limpas, organizadas. Então procure evitar a confusão mantendo as coisas organizadas. Agora eu entendo, querida, que às vezes não tem realmente motivo nenhum e o marido está trazendo confusão. Então assim, você vai buscar ajuda, busca um aconselhamento, você pode procurar na sua igreja, você pode procurar aqui na Igreja Batista de Getsemane, na Casa da Família, você pode buscar um aconselhamento, uma ajuda. É preciso conhecer, saber o que leva esse homem a agir como ele tem agido. É verdade. E aí tem aquilo que nós falamos, né? Romanos 12, 18, né? Sim. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Para fechar com a chave de ouro essa pergunta, Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, se ela tiver sabedoria, né? E Provérbios 15, 1, que diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Agora, sabe que eu me preocupo, meu bem, com essa questão? Até os nossos telespectadores podem pensar assim, mas puxa vida, será que o tempo todo sou eu? É a mulher que tem que ser sábia? Sou eu o tempo todo controlando as palavras? Sou eu? Olha, alguém tem que agir. Pode parecer muito pesado para você, mas alguém tem que dar o primeiro passo. É isso. E nós podemos conversar um pouquinho mais na quinta-feira, às 15h30, aqui na Igreja Batista de Getsemane, na rua Cassiano Campolina, número 360, bairro Dona Clara. Será uma alegria muito grande recebê-lo no culto Restaurando Famílias, que é realizado no Cenáculo de Oração. Venha, traga sua família, seus amigos, e vai ser uma grande bênção. Nós vamos ministrar a palavra, vamos orar por você, e você vai ser abençoado no nome de Jesus. Estamos chegando aí ao final do programa, e é momento de nós orarmos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos nossos telespectadores que assistiram este programa e aprenderam um pouquinho a respeito da restauração da paz no lar. E nós queremos ministrar paz no lar de todos os telespectadores. Nós abençoamos o marido, a esposa, os filhos, abençoamos os pais,
que haja paz, que haja alegria e que haja disposição de cada membro dessa família para promover a paz no seu relacionamento. Receba a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, vai ser uma grande alegria estar de volta no próximo programa com a mensagem de restauração da família, querendo assim o nosso bom Deus. Deus te abençoe e até lá. Foi muito bom estar com você e até o nosso próximo encontro, querendo assim o nosso bom Deus. Até lá.